pessoal, vamos dar série aqui vamos dar início à nossa série, né, de meetups aqui, começando com um meetup aqui de como utilizar o Codex para poder ler, interpretar e gerar arquivos dentro de um projeto de back-end no C Sharp, tá? Então, vou passar a palavra para o Antônio, ele vai conduzir esse meet e vamos ter uma manhã de conhecimento aí. Vamos lá, Antônio, é com você. Isso aí, beleza. Bom, eu sou o Antônio, desenvolvedor back-end aqui da Second. Vou estar mostrando para vocês aqui como que a gente vai utilizar o Codex. Bom, primeiro primeiro falar sobre como inicializar o Codex, né? Brevemente. Você chama ele com npm, tem um comando aqui de instalação no próprio site da OpenAI. Depois, para chamar, é só você chamar Codex. Na primeira vez, ele vai linkar a sua conta e com isso você já vai ter ele configurado. Depois você entra na raiz de algum projeto que você quer utilizar, que eu estou usando um projeto de exemplo aqui, que a gente faz algumas POCs. Chama ele o comando codex na raiz desse projeto e lança o seu comando. Eu gerei um prompt aqui com algumas instruções. Estou sendo bem sucinto aqui numa entidade que a gente vai gerar aqui de exemplo. E também criei uma pasta com contexto da IA, com alguns arquivos que a gente vai ter. Deixa eu ver aqui, acho que ela saiu do projeto. Candy Docs AI Context. Aqui a gente tem alguns arquivos que eu gerei com algumas orientações sobre a forma que a gente tem de trabalhar, a nossa arquitetura, só para ele seguir certinho os nossos padrões também. Aí eu vou basicamente pegar esse comando aqui e pedir para ele gerar aqui. Vou chamar aqui no terminal. Lancei o contexto aqui, todo o prompt que eu tinha feito, seguindo o nosso fluxo. Ele vai trabalhar nisso, vai ler os arquivos que eu fiz de contexto para ele, vai dar uma olhada no projeto também, no geral, para ele seguir os padrões. Ele dá alguns erros aqui, mas é comum. Primeiro, ele não existe, mas ele consegue ler. Ele vai dar uma carregada aqui. Geralmente leva cerca de um minutinho aí para ele pegar esse contexto e ler. Ah, interessante falar também, pessoal. Você pode chamar o Codex aqui de qualquer terminal, pode ser o próprio terminal do computador. Se você quiser vir aqui na sua IDE e chamar pelo próprio terminal da IDE para ver por aqui também pode. Qualquer terminal que você chamar na raiz do projeto, ele vai funcionar. Aqui ele está pegando a referência de todos os arquivos que eu mandei. Tá pegando já, interessante falar também que além de pegar a referência dos arquivos, ele pegou de uma entidade aqui do próprio projeto, para ele ter também. Eu gosto de deixar aqui o alterações do Git aberto, que quando eu for aplicar as alterações que ele for me mandar aqui ele já fez algumas perguntas para esse CRUD de produto. Ó. Por exemplo, perguntou os campos, o que geralmente eu gosto de fazer para ter um detalhe a mais. Nessa mesma pasta que eu deixo o contexto para ele das referências do projeto, da arquitetura, eu geralmente coloco um arquivo aqui requisitos.md, que eu deixo mais detalhado as regras, os campos que vai ter. Aqui ele me perguntou quais campos que o produto deve ter, fez algumas perguntas para ele gerar o melhor resultado, para confirmar para ele primeiro. Eu vou mandar para ele aqui campos, padrões, como nome, descrição, preço e imagem, e a FK de generic, types para o tipo de produto. Sim, será único. O token pode ser o que você sugeriu e será a única FK. Os endpoints pode seguir os padrões do CRUD e siga as data notations da view. Aqui, como ele já pegou o contexto do projeto, ele já perguntou das data notations, várias coisas que tem aqui. Já mandei para ele trabalhar nisso. Sim, pode e pode seguir o nome da entidade.
Aí ele já vai dar início, criar constante message, entidade. Já vou mandar um OK aqui para ele gerar logo. Com o contexto de um arquivo MD um pouco mais detalhado dos requisitos, ele nem ia pedir esse monte de confirmação. É porque aqui ele já tem orientações para ter um contexto melhor. Por isso que ele foi perguntando, como eu dei uma mensagem bem direta. Está dando mais uma revisada nos arquivos do projeto antes dele gerar. E que ele já está planejando a entidade. Terminou de pegar o contexto que ele precisava com as orientações. Leu o generic type, que vai ter a chave estrangeira já. Aí, beleza. Ele já pegou tudo que ele precisava. Aí ele já me dá um preview aqui da entidade que ele criou. Eu posso dar um Ctrl mais aqui para avaliar também. Aí se eu quiser aceitar as alterações que ele fez ou não e dar mais alguma observação para ele regerar essa entidade, eu poderia clicar ali no 2. Eu vou aceitar aqui, clicar no sim, dar ele proceder aqui também. Aqui ele já adicionou o virtual lá na generic type para a categoria de produto que eu pedi para ele definir. Já criou a configuração da entidade também. Nos nossos padrões, sem precisar pôr o ID aqui. Já pegou lá o dbContext, fazendo a injeção. Aí o primeiro passo aqui de toda a camada da entidade ele finalizou. Já criou uma interface aqui do nosso repositório. Aqui, pessoal, geralmente eu gosto de ir por camadas. Por exemplo, pedir para ele criar só a parte da entidade primeiro, com a entidade, a configuração dela, gerar a migration e depois ir gerando as outras. Como é para ser uma coisa mais sucinta, eu já pedi para ele gerar o CRUD inteiro de uma vez. Mas geralmente tem resultados mais assertivos aqui no back-end quando a gente vai gerando por etapas. Agora ele está na parte do repositório, da implementação dessa interface que ele tinha definido. Beleza, vou dar um yes aqui. Ele já usou algumas práticas como o SDO Tracking, quando não precisar fazer nenhum update de dados, a gente já consegue ver pelo preview aqui. Aqui ele já leu as constantes messages da playlist e já vai colocar após elas também. Leu os padrões ali das constantes. Prontinho, gerou. Fez mensagens de erro, sucesso e de validações específicas. Adicionou constantes ali no generic types também. Para buscar pelo token. Agora já vai para a parte de VOs, mapeamento e serviço. Já criou aqui a nossa VO, usando as data annotations, uma VO de retorno, uma VO de criação. Partiu aqui para o mapeamento das entidades, de entidade para VO, interface de serviço. Tudo com a nossa tipagem aqui certinho, os nossos padrões. Aqui ele está planejando, antes de implementar a implementação da camada de serviço. Aqui ele já gerou a camada de serviço. Com a injeção de log PG para os nossos logs. Tudo com try-catch, bonitinho. Algumas regras aqui, validações, ele já foi fazendo também. A injeção do serviço. Já adicionou lá no startup. Coisa que às vezes a gente esquece também. Agora ele já está partindo para controller com os claims, os padrões que a gente implementa. O nosso padrão do response também. Beleza. Aqui ele completou a task de todos os arquivos, agora ele vai aplicar essas alterações todas. Que com a própria implementação que ele fez da controller, ele já voltou e identificou um erro do serviço. Beleza. Aqui ele já dá um overview aqui
que implementou o CRUD completo, seguindo o fluxo definido. Aí ele mandou o contexto das mudanças que ele fez, os arquivos que ele criou em cada camada. Aí ele já falou aqui para a gente gerar migration, aplicar no banco, já deixou até uma mensagem aqui. Aí já pediu para dar o update database, depois de gerar certinho. E falou que ele ainda não executou os testes, até porque essa migration não foi rodada no banco. Mas beleza. Aqui a gente pode copiar esse comando aqui já, que ele já até deixou pronto. Aqui a gente já tem as alterações aqui do Git. Com tudo que ele foi fazendo, é que eu poderia ter ido verificando uma por uma, depois de dar yes aqui em cada arquivo que ele foi gerando, ter ido olhando, e que eu gosto de deixar o alterações do Git aberto, porque pelo terminal às vezes não fica tão claro o que gerou, dá para ver, mas aqui pela IDE sempre é melhor de visualizar. E aqui a gente já poderia revisar o fluxo completo dele. Tudo que ele fez, os nossos padrões, ver cada implementação que ele foi fazendo. Agora eu vou gerar aqui o comando para adicionar migration. Deixa eu parar a depuração que estava aberto. Aqui ele já deu create table, os products, com as colunas e tudo mais, a chave estrangeira de generic types. Aqui eu vou dar um update database. Certinho, deixa eu dar uma conferida aqui no banco. Aqui a gente já tem a migration que a gente fez do Add Products. Se eu der uma atualizada aqui também, vai ter a tabela Products com tudo que ele gerou. Muito bom, enquanto o Antônio resolve esse problema lá. Queria falar também que quanto mais a gente separa, eu não sei se o Antônio chegou a falar dos MDs aí, eu não vi ele falando, mas quanto mais contexto a gente dá nos arquivos MD, separando, por exemplo, olha, eu tenho aqui a minha camada de domínio, a minha camada de domínio aqui no meu core, eu trabalho assim, assim, assado. Quanto mais você define vários MDs e manda eles contextualizar com isso, mais bem definido vai ficar a regra de negócio. Então você pode separar todo aquele MD que a gente tinha gigante para indicar para o chat como ele fazer. Em três, né? Em três, em quatro, em quantos forem necessários, sabe? Aham. Eu fiz uma outra POC aqui, nesse período, onde que eu dividi um novo projeto que a gente está em 15 MDs. E quanto mais você define ali, mais a chance dele errar é muito pequena. Muito pequena. Então o código fica gerado aí com, sei lá, 95% de acerto, 98% de acerto e muito rápido. Eu acho que o que compensa seria você mostrar, fazer um comparativo dos arquivos, falar sobre os MDs, você não falou tudo aí, eu acho. Falei um pouquinho enquanto você estava ausente. E ver se realmente está no nosso padrão, fazer uma crítica aí com os meninos, fazer um bate-bola de o que está certo, o que está errado. Vamos dar uma passada aqui, pessoal, desde a camada da entidade. Os back-ends aí me ajudem a conferir tudo aqui. Então vamos ir passando. Primeira entidade que ele gerou do produto. Aqui ele gerou com a data annotation, colocando a column no nosso padrão, né? Com underline minúsculo para gerar no banco no mesmo padrão que a gente já tem. Gerou o virtual aqui. Já vou até entrar direto nele aqui para ver. A lista de produtos. Vamos ver a configuração da entidade aqui também. Infraestrutura, aqui, ó. Ele gerou colocando o max length aqui, o isRecard, não precisou colocar o ID.
da forma que a gente já não coloca. Colocou como obrigatório, que isso aqui eu não especifiquei, né, para ele se o que era obrigatório ou não, ele já foi definindo. Dessa parte da entidade, vocês identificam alguma coisa que poderia estar errada aqui, melhorar? Não, o builder tá certo. Injetou aqui no DB Context. Certinho. Tem que ver em relação a entidades mais complexas. Aqui é uma entidade bem básica. Deixa eu ver a parte de Ah, repositório. vai ali só no Wifmani de novo. E onde? Na... Aí mesmo, aí mesmo. Ó, um negócio interessante aí, normalmente a IA, ela não faz o ponto a ponto. Ela faria o resolve e colocaria o if-many sem a lambda, a função da lambda ali. Aham. Aí já fez o de cá e o de lá. Já fez correto. Sim, que foi foi um problema que a gente encontrou em relação a outras IAs que a gente tinha testado. Uhum. Inclusive que o próprio Rezende levantou, né, Rezende? Exatamente. Naquela POC do Copilot mesmo, ela dava esses detalhes. É Sim, que ela sim. pega um bom contexto do projeto, já olha as outras injeções. O meu repositório aqui. Interface de CRUD padrão, né? Find by ID, find all, insert, update, delete. Vamos ver a implementação dela aqui. Ela injetou os nossos logs também aqui na camada de repositório. Fez uma validação aqui se estava nulo, se a entidade tinha chegado nulo no repositório. Algo que nós nem faz. Que geralmente já tem todas as validações em camada de serviço, mas eu não acho que isso aqui seja um problema aqui não. Ficou até bacana. Também não. Também não. O update aqui, ele fez uma por uma. Ali tem um detalhezinho. Ah, Ele não reusou o Find by ID. Ele buscou na mão de novo. verdade. Ele acessou direto o DB aí, né? É. Ele poderia ter chamado o próprio Find ID aqui do próprio repositório para já. São coisas Aí, que a gente pode ir melhorando com a implementação Sim, com as próprias orientações. dos MD. Se a gente gerar um MD, por exemplo, só para camada de repositório, um só para camada de serviço, só para camada de entidade, um só para VO, eu acho que fica bom. Acho que vai funcionar bem. Depois eu dou uma passada no que eu tinha colocado nos MDs também. Você gerou um só ou você gerou vários, Antônio? Eu gerei vários. Vários, né? Foi isso que eu falei Uma... para os meninos fazerem aí. Depois convém, talvez, passar por Rezende, o Rezende utilizar essa POC, Rezende, uhum. e a gente vê se faz sentido. Sim. Eu acho que esses MDs que eu gerei podia ser até mais direto, porque quando você coloca muita informação, tende a ele confundir um pouco também. Se pôr alguns exemplos mais sucintos, que às vezes eu exagerei muito aqui em algumas coisas, sabe? Por exemplo, na camada de domínio. Tem um só para camada de domínio aqui com a entidade. Tudo que a gente coloca na domain aqui. Eu gerei um para cada camada, eu gerei um MD, gerei um para a personalidade que ele tem. Falando aqui que ele é especialista em .NET, Clean Arc, algumas regras já vêm aqui, jamais usar var, ter uma tipagem explícita sempre, né? Aí depois o Resident pode dar uma validada nesses aqui. Eu acho que pode até resumir algumas coisas que ele vai pegar o contexto melhor. Mas enfim, terminando de repassar aqui, fez o delete com disable, né? Fez o find by ID com as no track. Se for utilizado em algum update pode gerar algum problema. Mas em questão de padrão tá bom. Ideal também. Deixa eu ver a camada de serviço aqui. Aqui na implementação de serviço, fez as direções bonitinhas, o log de novo, tudo que ele precisava. Fez com o try-catch certinho já de primeira. Fez aquela mesma validação aqui se estava nulo. Chamou o find by ID.
Aí chamou o insert aqui depois das validações dele. Aqui se eu especificasse mais regras lá no nosso prompt, né? Ah, na camada de serviço precisa de tal e tal validação, vai se comportar dessa forma, pôr as regras de negócio mais detalhadas, ele geraria mais coisa, que ele colocou só o que ele achou que seria bom. Mas isso aqui é bem poderoso, pode aproveitar para pôr algumas regras. Camada de serviço sempre tem que ter algum ajuste ou outro, que não vai ser perfeito, mas já adianta bem a vida. Só um pouquinho. Uma coisa que ele fez aí que poderia ter feito é talvez ter mesclado a lógica do insert com o update num save assim, que não sei. Que aí muita validação fica repetida, né? Eu acho que no exemplo que eu deixei já estava dessa forma, que é o que a gente já utiliza. Aí ele perdeu um pouco aqui, mas não seja Eu um acho que problema também, né? É só um é porque desperdício no dele. System Manager antigamente nós fazia em 2 metros separados. Ah, então ele deve ter Aí, olhado o padrão do projeto. é. Não, beleza. Chamou o delete aqui. Aqui tá normal, não tenho nem muita regra para olhar, porque eu não defini isso com ele. Mas aqui de olho não tô identificando nada errado. Tá até com umas validações aqui bacanas. O GetHow ali tem um mapeamento? Deixa eu voltar aqui. Chamou o findAll aqui, mapper.map, tem. Já mapeia pro retorno aqui. Aí ele criou o profile certinho. Sim, deixa eu entrar no profile dele aqui. Aqui como o nome tanto na entidade quanto na view estavam os mesmos aí ele nem precisou mapear um por um, porque já estavam os mesmos nomes. ID, name, description, price. ID, name, description, price. Opa, tá tudo igual aqui, então ele nem precisou mapear. Só fez o retorno. Isso aqui é interessante, eu nem pedi para ele formatar a data, ele já viu que é padrão do projeto, já formatou as datas aqui chamando o nosso static methods. Tá interessante ver aqui. Que é uma coisa que eu não tinha nem pedido, hein? E aqui a controller também com os padrões já. Aqui ele pôs o claim em cada endpoint separadamente. Trouxe tudo que a gente já traz, que é tanto a message quanto o objeto no response e tal, para retornar para o front. Ô, Antônio, Oi. e qual que é o plano do GPT que a gente consegue já ter acesso ao Codex, já consegue ter um... O meu é um dos mais básicos, o meu é o Plus aqui, ó. Tá, a partir do Plus a gente já consegue A já, partir né? do Plus já tem. Fechou. E Antônio, Beleza. parabéns, cara, muito bom tudo que você trouxe. Como um todo. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Pra gente estar sendo pontual aí com o Antônio. Perfeito, gente. Primeiro meetup nosso, então. Vamos evoluir para os próximos aí. Já já a gente define qual que é o próximo e a gente volta aqui para postar pra galera isso aí. Viu? Fechou. Obrigado, pessoal. Até mais, então, gente. Valeu. Até.